Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao canal de Energia e Sustentabilidade Energética. Meu nome é Vanessa Lopes e hoje vou estar falando um pouco sobre as quedas e interrupções de tensão. As quedas e interrupções de tensão são problemas relacionados com a qualidade de energia. Ambos são geralmente o resultado de falhas no sistema de energia e ações de comutação para aislar as secções com falhas. Caracterizam-se por variações de tensão fora de rango operativo normal. Uma queda de tensão é uma redução de curta duração na tensão causada por falhas no sistema de energia e o arranque de grandes cargas, como por exemplo os motores. As interrupções momentâneas, tipicamente entre 2 a 5 segundos, causam uma perda completa de tensão e são resultados comuns das ações tomadas pelas empresas de serviços públicos para eliminar falhas transitórias no seu sistema. Tem várias razões para isso, que serão mencionadas no transcurso deste vídeo. Quedas e interrupções de fontes. As quedas nas interrupções de tensão são geralmente causadas por falhas, curtos-circuitos na rede pública. Na figura, há uma falha no alimentador. O usuário experimentará uma queda de tensão seguida de uma interrupção quando o disjuntor abrir para eliminar a falha. Se essa queda de tensão for de natureza temporária, a operação de reconexão no disjuntor deve ser bem sucedida, e a interrupção será apenas temporária, 2 a 3 segundos. É importante compreender o comportamento da queda de tensão do sistema de alimentação, para que as instalações possam ser devidamente projetadas para suportá-los e assim garantir a operação ideal das instalações de produção. Por exemplo, para trabalhar com clientes industriais e garantir a compatibilidade com o serviço de abastecimento, o seguinte deve ser determinado: o número e as características de queda de tensão que resultam de falha no sistema de transmissão. O número e as características de queda de tensão que resultam de falhas do sistema de distribuição, para instalações que são abastecidas por sistemas de distribuição. A sensibilidade do equipamento às quedas de tensão, isso determinará o comportamento real do processo de produção com base no comportamento de queda de tensão calculado nas etapas 1 e 2. A avaliação da economia de diferentes soluções que podem melhorar o desempenho, seja no sistema de abastecimento ou nas instalações do cliente. Destacando, o primeiro ponto é basicamente sobre a área de vulnerabilidade, ou seja, define-se como a magnitude de voltagem mínima de uma peça de equipamento pode suportar ou tolerar sem mau funcionamento ou falha. Isso também conhece-se como limite de sustentabilidade ou imunidade da queda de voltagem no equipamento. Se se tem uma falha de carga, quer dizer que tem um erro no sistema de transmissão, como também no sistema de distribuição. O segundo ponto é sobre a sensibilidade do equipamento à queda de tensão, que depende muito do equipo de carga específica, da configuração de controle e das aplicações do equipamento em uso. Como resultado, geralmente, é difícil identificar quais características de uma determinada queda de tensão têm maior probabilidade de causar um mau funcionamento do equipamento. Geralmente, essa sensibilidade é dividida em 3 categorias. Primeiro, equipo sensível só à magnitude de uma queda de tensão, como por exemplo o acionamento de um motor. 2. Equipos sensíveis tanto à magnitude como à duração de uma queda de tensão. Esse grupo inclui praticamente todos os equipos que utilizam fontes de alimentação eletrônica. Isto ocorre quando a voltagem de saída da fonte de alimentação cai por embaixo dos valores especificados. 3. Os equipos sensíveis a características diferentes. Outras características que se utilizam com menos frequência incluem o desplazamento e o desequilíbrio de fase,
a falta de tensão ou desequilíbrio de tensão trifásica durante o evento de caída e o ponto de onda na caída, onde inicia e termina. A terceira etapa é a avaliação do comportamento de falha do sistema de transmissão. O comportamento de queda de tensão para uma determinada instalação dependerá se o cliente é abastecido pelo sistema de transmissão ou pelo sistema de distribuição. Para um cliente atendido pelo sistema de transmissão, o desempenho da queda de tensão dependerá apenas da transmissão. Por outro lado, para clientes abastecidos por sistemas de distribuição, o comportamento da queda de tensão dependerá das falhas do sistema de transmissão e distribuição. Dependendo da sensibilidade do equipamento, as unidades podem ficar offline, resultando em perdas monetárias significativas em diferentes setores da economia. Para neutralizar esse efeito, as empresas fazem uso de programas para monitorear e detectar falhas no sistema, bem como podem aplicar falhas para calcular a vulnerabilidade do sistema. Por último, o quarto ponto é a avaliação do comportamento da queda de um sistema de distribuição de serviços públicos. Os usuários que recebem o suministro de energia elétrica por parte da distribuidora vêm-se afetados por falhas tanto do sistema de transmissão como do sistema de distribuição. Nesse ponto, realizam-se os procedimentos de cálculo para avaliar a queda de tensão esperada e o comportamento das interrupções momentâneas. O rendimento geral da queda de tensão em uma instalação de usuário final é o total do comportamento de queda de tensão esperado pelos sistemas de transmissão e de distribuição. O esquema de proteção da rede pública tem um papel muito importante na queda de tensão e nas interrupções momentâneas. A informação necessária para calcular esse comportamento de queda de tensão se pode resumir em 6 pontos. O primeiro é o número de alimentadores conectados desde a subestação. Segundo, comprimento médio de alimentador. Terceiro, reatância equivalente do curto-circuito na subestação, seguido dos reatores alimentados, se houver. Quinto, comportamento promédio de uma falha de alimentador, que inclui falhas trifásicas da linha à terra e falhas de linha única à terra, em falhas por milhas por mês. Sexto e último é o comportamento médio das falhas do alimentador. Para os princípios fundamentais de proteção, as empresas de serviços públicos, os usuários finais e os fabricantes de equipamentos podem fazer várias coisas para reduzir o número e a gravidade das quedas de tensão. Também para reduzir a sensibilidade dos equipamentos a estas falhas. Algumas ideias para ajudar a melhorar os problemas associados com a queda de tensão são: primeiramente, os fabricantes de equipamentos devem ter curvas de capacidade de funcionamento de queda de tensão disponíveis para seus clientes, para que puedan se realizar uma avaliação inicial do equipamento. Os clientes devem começar a exigir que este tipo de curva estén disponíveis para así poder evaluar adequadamente os equipamentos que están adquiriendo. A empresa que adquiere nuevos equipamentos debe establecer un procedimiento que cualifique a importância de estos. Se o equipo é de natureza crítica, causa interrupções na fábrica ou põe em perigo a seguridade do pessoal da fábrica, é possível que a proteção contra a queda de tensão esteja justificada. Terceiro, o equipo deve, ao menos, poder suportar queda de tensão com uma tensão mínima de 70%. Idealmente, este rango
para uma queda de tensão de curta duração dos 50% é ideal, segundo o especificado com a indústria de semicondutores. À medida que se consideram soluções a níveis mais altos de energia disponível, as soluções geralmente convertem-se mais custosas. Se não pudesse obter o requerido nas etapas de especificações, é possível aplicar um sistema de suministro de energia ininterrompida, também conhecido como UPS, ou algum outro tipo de acondicionamento de energia ao controle das máquinas. Isto é aplicável quando as próprias máquinas podem resistir à queda ou às interrupções. No nível 3 da imagem, requer-se algum tipo de fonte de alimentação de respaldo, como a capacidade de suportar a carga durante um breve período. No nível 4, representa as alterações feitas ao sistema de energia da rede pública para reduzir significativamente o número de caídas e interrupções de tensão. Agora, vamos ver as soluções no nível do consumidor final. As soluções para melhorar a confiabilidade e o desempenho de um processo ou instalação podem se aplicar em muitos níveis diferentes. As soluções podem se analisar nos seguintes níveis de aplicações. Primeiro, a proteção de cargas pequenas menores de 5 kVA. O segundo é a proteção para equipamentos individuais ou grupos de equipamentos hasta aproximadamente 300 kVA. O terceiro é a proteção para grandes grupos de cargas ou instalações completas a níveis de baixa tensão. E por último, é a proteção a nível de média tensão e em sistemas de alimentação. Nessa etapa, apresentaremos as principais tecnologias que temos à disposição. A primeira são os transformadores ferro-ressonantes. Eles podem lidar com a maioria das ações da queda de tensão. Eles são basicamente transformadores que fornecem uma tensão de saída que não é significativamente afetada por variações na tensão de entrada. Os sintetizadores magnéticos utilizam o mesmo princípio que os transformadores ferro-ressonantes, com a diferença que são dispositivos trifásicos e aproveitam o magnetismo trifásico para proporcionar uma melhor regulação e suporte da queda de tensão. Agora temos os compensadores de série ativa. Eles podem aumentar a voltagem injetada numa tensão em série com uma voltagem restante durante uma condição de queda de tensão. Esses aqui eram utilizados para abastecer as fontes das computadoras antigamente, que hoje em dia também são utilizados para outros equipamentos. O sistema de suministro de energia ininterrompida, UPS em linha, funciona da seguinte forma. A energia de CA entrante se retifica em energia CC, que carga um banco de baterias. Essa potência CC se inverte logo de novo para a potência CA para alimentar a carga. Se falha a alimentação CA entrante, o inversor se alimenta do banco de baterias e continuará suministrando energia à carga. A seguinte tecnologia é a UPS M-Espelho, que funciona da seguinte forma. A energia de linha se usa para alimentar o equipamento hasta que este detecte uma perturbação e um interruptor transfere a carga ao inversor respaldado por um banco de baterias. Agora, as especificações de esse UPS incluem capacidade de kVA, regulação de voltagem dinâmico e estático, distorção harmônica das correntes de entrada e tensão de saída, e proteção contra sobretensões. E por último, também inclui atenuação de ruídos. Temos o UPS híbrido.
que é um desenho similar aos dois anteriores. A diferença é que aqui se adiciona um regulador de tensão na saída do sistema para regular a carga e o funcionamento momentâneo quando se realiza a transferência do suministro normal do UPS. Outra tecnologia bem mais utilizada é o grupo de motor gerador, também conhecido como MG. O conceito é simples. O eixo proporciona uma maior inércia para aumentar o tempo de recorrida. Quando a linha sofre uma perturbação, a inércia da máquina e os volantes que estão no meio da imagem mantêm o suministro de energia durante vários segundos. O sistema de armazenamento de energia por volante de inércia. Enquanto outros conjuntos motor-gerador normalmente operam ao ar livre e estão sujeitos a perdas por atrito aerodinâmico, esses volantes de inércia operam sem carga e empregam também enrolamentos magnéticos para reduzir substancialmente as perdas. Outra tecnologia que temos à disposição são os dispositivos supercondutores de armazenamento de energia magnética, também conhecidos como SMEIs, que se utilizam para aliviar caídas de tensão e interrupções breves por menos de um ciclo. A última tecnologia disponível são as chaves de transferência estática e chaves de transferência rápidas. As chaves de transferências rápidas utilizam tecnologias de disjuntores ou vazio que podem transferir em aproximadamente 2 ciclos elétricos. Isto pode ser o suficientemente rápido para proteger uma carga muito sensível. As chaves estáticas utilizam interruptores eletrônicos de potência para realizar a transferência em aproximadamente um quarto de ciclo elétrico. Agora, agrupando as informações anteriores sobre soluções a nível de consumidor final, apresento-lhes o seguinte quadro, onde se resume de maneira pontual o ponto que se tratou sobre soluções no nível do consumidor final. E isso foi tudo por hoje. Lembre-se que pode nos encontrar no canal de YouTube e também na página web, que eu les deixo aqui embaixo para que possam nos encontrar. Muito obrigada pela tua participação e não esqueça de suscrever-se ao canal, dar clique nas notificações e like. Assim você estará informado de nossas atualizações, novos vídeos sobre esses temas tão interessantes que são da energia e sustentabilidade energética. Até mais!